E aí, pessoal, tudo bem? Mais um MentorCast aqui, hoje um dia muito especial. Estou aqui com a minha amiga Aida Bueno, que além de empresária no ramo imobiliário, também é empresária da beleza. É, isso Muito mesmo. bem, e a gente está ao vivo no Instagram, ó, Aida AR underline Bueno. Isso Ao aí, vivo gente. para todos os, os seus seguidores, não é isso, Aida? Exatamente. E vamos aproveitar, meus seguidores amados, que sempre me acompanham aí nas minhas publicações. Vamos compartilhar, porque o assunto que eu vou falar hoje é bem importante, tá? Nós vamos falar de investimento no mercado imobiliário. E é interessante você entender que o investimento no mercado imobiliário não é só para quem tem aí uma boa conta bancária. Não, não. Tem muita oportunidade para quem quer iniciar nesse mercado, tá bom? Legal. Então, pessoal, é assim: existem vários tipos de investimentos, né? Alguns mais rentáveis, outros menos, e tudo isso depende também do risco que você quer correr. Quanto maior o Exatamente. risco, menor a rentabilidade. Exatamente. Então, assim, ou melhor, quanto maior o risco, maior a rentabilidade. E quanto menor o risco, menor a rentabilidade. Cabe a cada um avaliar cada tipo de investimento e ver o que é melhor. É, Aida, o que você acha hoje que está como hype aí no mercado? Todo mundo está correndo para investir. Então, o que é importante a gente entender, né? O mercado imobiliário ele é muito amplo. Ele tem muitas oportunidades, até para aquele que não tem um alto valor, né, para investir, ou que seja para um imóvel de investimento, ou que seja para um imóvel de moradia, quanto para aquele que, né, tem aí uma posse maior e aí vai fazer diversos tipos de investimento. Então, nós podemos pensar que no mercado imobiliário você pode pensar em investir para fazer renda, né? Então você compra para fazer locação. E hoje realmente está muito, muito, muito aquecido essa questão de fazer renda com aluguéis. E também as pessoas que querem estar aumentando o seu patrimônio, né? Então, por exemplo, eu tenho um imóvel de 2 dormitórios, vamos imaginar de R$ 400 mil, mas eu quero aumentar esse meu patrimônio. Eu quero ir para uma casa maior, com 3 dormitórios, 2 vagas, um bairro mais bem localizado, ou próximo do meu trabalho, ou alguma região que eu me sinta mais atraída. Então, essa pessoa ela está aumentando o patrimônio dela. Então, ela vende esse imóvel, ela soma com mais um pouquinho que ela tem, de repente entra num financiamento ou num consórcio, que é uma grande oportunidade para quem quer entrar no mercado imobiliário e quer pagar menos juros, né? É um investimento bem inteligente, bem interessante, que vale a pena você buscar mais informações. E eu quero me colocar à sua disposição. Entre em contato, entre no meu direct e eu consigo te passar muitas dicas de como que você entra nesse mercado imobiliário através do consórcio. Então, hoje, os investidores, eles estão muito mais voltados ao imóvel por locação, para gerar renda passiva, né? E com isso ele vai acumulando rendas. Então, aqui. E outra, muito interessante, que você pode ter um imóvel que gere renda para você e que pague o seu aluguel. Por exemplo, existem pessoas que não compram o imóvel para morar, compra o imóvel para alugar. E quando ela vai, o imóvel dela é pago com essas locações. Entendeu? Entendi. Então isso gera uma facilidade para ele, porque a qualquer momento ele pode se mudar, que é simplesmente comunicar, né? Que eu quero sair com 30 dias de antecedência, e aí ele muda de endereço. Então, hoje em dia, o perfil das pessoas que estão investindo em imóvel também estão usando essa metodologia de comprar imóveis, fazer renda passiva e a renda passiva paga o imóvel que ele mora. Olha, que legal. Você vê, pessoal, tudo na vida tem a ver com liberdade. E isso é liberdade geográfica. Quando Exatamente. você não tem um imóvel fixo, você pode, e principalmente hoje, né, que a questão de trabalho online está muito em alta, você pode ir para qualquer lugar. Você mantém um imóvel fixo como uma fonte de renda, e essa fonte de renda
te dá condições de morar em outra região. Isso é muito interessante. E a Aida pode te ajudar isso, né, Aida? Com certeza. Entre em contato aí que eu estou à sua disposição. Legal. Você já fez alguns outros tipos de investimento, Aida? Eu pessoalmente? Você pessoalmente? Sim. Que é tipo aquilo, de investimento né? você já fez? Então, o meu perfil é conservador, né? Então, eu tenho um pouquinho, eu gosto de trabalhar diversificando, porque a Bíblia nos ensina isso, né? Que não podemos colocar todos os ovinhos na mesma cesta, Boa. porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, eu procuro diversificar, assim, um pouquinho em cada lugar. Então, eu coloco um pouquinho em fundos imobiliários, que com certeza, né? Conhecendo o segmento, eu sei que realmente tem muita oportunidade. Então, fundo imobiliário, eu trabalho com um pouquinho de ações também, mas assim, mais moderado. Tá. E desses investimentos que você já fez, fundo imobiliário, ações e imóveis, qual você acha que é o mais seguro e mais rentável? E também tenho imóvel para locação. Então, eu acho o seguinte, eu recentemente entrei no mercado de fundo imobiliário, tá? Ainda estou colhendo informações, colhendo os resultados, então ainda não consigo comparar. Mas historicamente, a gente sabe que o imóvel, ele pode te promover uma renda e você ainda tem um bem. Então, o imóvel me traz, tá? É uma opinião minha, mas eu percebo que os meus clientes também compartilham comigo dessa opinião. O imóvel, ele me traz duas vertentes, dois canais podemos dizer, dois canais de bem. Eu tenho um bem de renda passiva e eu tenho um bem material, né? Então, a qualquer momento eu posso transformar esse imóvel num valor em mãos. Lógico que a gente sabe que não é a mesma coisa de ter uma renda líquida de uma ação, de um fundo imobiliário, que dentro de um prazo mais rápido você consegue esse dinheiro. Mas eu acredito que o imóvel, historicamente, a gente só vê valorizando. Então, eu não vejo perda no imóvel em momento algum. Também é importante, né? E aqui fica a dica, gente. O quanto é importante a gente fazer as manutenções corretas nos nossos imóveis para que eles permaneçam com essa valorização. Porque o que a gente tem visto no mercado, e realmente é um ponto de atenção, as pessoas nem sempre estão dando as devidas manutenções que são necessárias para manter o seu imóvel com uma liquidez adequada e também com uma valorização dentro do mercado. Porque às vezes você vê um imóvel grande, bem localizado, com todas as características de ser um imóvel de valor. Quando você entra no imóvel, tem um monte de reforma para fazer. Então, infelizmente, isso faz com que o valor seja depreciado. Então, e outra, quando você acumula as manutenções, fica muito mais difícil você colocar essas manutenções em dia. Então, é importante você fazer esse acompanhamento, de fazer as manutenções logo que aparecem, porque fica muito mais barato e muito mais ágil de você resolver do que você acumular. Principalmente imóveis de locação, é sempre importante se fazer as manutenções necessárias para que o seu aluguel, para que a sua renda passiva, ela continue se mantendo crescente, né? E isso, com certeza, todo mundo ganha. O proprietário ganha, o inquilino ganha, e o imóvel vai estar sempre com a sua valorização em dia. Que maravilha. Olha, pessoal, então quer dizer o seguinte, existem vários investimentos, mas a gente sabe, né, desde os nossos avós, que imóvel ainda é a maior segurança, né? Isso ninguém te tira. E uma coisa importante no imóvel, cabe ressaltar, quando o imóvel ele é comprado para locação, você ganha duas vezes. Porque, veja bem, você tem a valorização do imóvel e tem ainda a renda passiva que você tem desse imóvel. Exatamente. Então, você acaba tendo duas lucratividades. Então, o imóvel sempre é um bom negócio. Claro que para isso você precisa de uma pessoa que está na área, como a Aida, que vai te dar segurança, vai saber pesquisar todos os documentos para você não entrar numa roubada. Ela vai conseguir ver valor de mercado, valorização, para poder também te orientar para que você faça um bom negócio. Porque o segredo sempre é na compra, né? Porque a venda, às vezes, até por uma questão de liquidez, você não consegue tão rápido como você precisa
E aí você precisa baixar um pouquinho o preço para vender mais rápido. Se esse for o caso, se você tiver urgência, precisa baixar um pouquinho o preço. Então, se você compra bem, você nunca perde. Então, o segredo é comprar bem. E como você compra bem? Tendo assessoria de uma pessoa que entende dessa área. Então é uma pessoa assim que vocês podem procurar, que ela vai poder te orientar. Aida, você trabalha só aqui na região de Alphaville, de São Paulo? Qual a região que você abrange, assim, que você tem mais domínio, que você pode assessorar melhor as pessoas? Quando nós falamos de imóveis para locação e imóveis de terceiro, venda e compra, nós atuamos muito forte ali na Moca, Tatuapé, Belém, nas intermediações, né? Nós temos uma carteira de imóveis lá. Mas quando você fala de compra de imóvel na planta, aí não tem limite. Porque nós trabalhamos com muitas construtoras, né? Como imobiliária, nós temos muitos parceiros que são as construtoras. Aí, amigo, é mar aberto. É só você me falar onde que você quer que eu tenho condições de te atender. Olha que legal, pessoal. Isso quer dizer que o céu é o limite. O céu é o Se limite. você quiser comprar, e aí? Olha que interessante. Quando você compra na planta, aí você tem 3 benefícios, né? Sim. Porque você compra o valor quase que a preço de custo. Exatamente. Né? Então, isso você vai ganhar muito. Às vezes o imóvel demora 2, 3 anos para ser entregue, mas quando ele é entregue, você já tem uma valorização que às vezes chega a beirar aí 100%, dependendo da região, né? Hoje, o que mais tem acontecido é na faixa de 30% a 40%. Isso a gente já consegue afirmar no momento da venda. Mas dependendo Mas existe a movimentação do mercado que realmente há vários casos que a gente vê que até dobra o valor, Sim. né? Mas dentro da realidade de mercado, 30% a 40%. de 30% a 40% é fato que você vai ganhar. E o que é interessante também, quando você vai escolher a compra de um imóvel na planta, é a forma de negociação, porque você está lidando direto com a construtora. Então, aquela entrada, aquela parcelinha até a entrega da chave, você consegue ter uma negociação muito flexível. E ali, dali 30 meses, 36 meses ou 24 meses, depende do plano da construtora, quando você vai pegar a chave, é que você vai fazer o financiamento. Aí você decide o que você vai fazer. Ou você vai fazer o financiamento, ou você entra com uma carta de crédito de consórcio, né, para fazer a quitação do saldo. Ou até mesmo você pode fazer o financiamento ou entrar com um consórcio e a parcela desse financiamento, dessa compra, quem vai pagar é o inquilino. Porque você vai alugar esse imóvel, você vai ter uma locação garantida, garantindo todo mês a parcela do seu financiamento. É um dos investimentos mais praticados hoje no mercado. Porque você tem a facilidade de comprar pela construtora. Quando você pega a chave, você financia ou entra com um consórcio, já aluga e a locação vai estar pagando essa parcela. Olha que excelente investimento, gente. Com certeza, né? Com certeza. Então, para quem tem tempo e não tem o dinheiro em cash, seria um excelente negócio. Você compra parcelado, paga como você conseguir ajustar aí com a construtora, e quando você recebe, aí você decide o que fazer com o imóvel. De repente, você paga o restante, ou pode até financiar, eles aceitam o financiamento, e essa parcela você consegue pagar com a locação do imóvel. Exatamente. Isso é muito interessante. Ou seja, você compra o imóvel, paga em parcelinhas e depois nem precisa pagar mais. Ele vai ficando seu automaticamente. Só o valor da renda dele vai te fazer esse imóvel ficar quitado. É realmente um bom negócio. Exatamente, é um excelente negócio. E hoje a gente tem visto muito, cada vez mais, pessoas optando por esse tipo de investimento para que ela possa estar se programando, né, se preparando para a sua futura aposentadoria. Porque se não for assim, gente, não vejo outra maneira da gente conseguir se aposentar. Na verdade, a gente vê que com relação à aposentadoria é complicado, né? Hoje em dia, cada vez vai ficando mais difícil a pessoa se aposentar e com um valor menor. Então, se você depender do governo, também é muito difícil, né? Hoje, a média de pessoas que se aposentam está aumentando, né? Cada vez tem mais pessoas aumentando. A nossa população está envelhecendo, né? E a nossa base não está acompanhando, né? Então, antigamente era muito mais fácil, né, suprir essa necessidade, porque a gente tinha muito mais mão de obra Pessoas trabalhando, pessoas ativas, e pessoas né? aposentadas. Mas você sabe quanto está a idade média de vida hoje do brasileiro?
Tá 75, se eu não me engano. Então, e aumentou muito, então, né? Sim. Porque já chegou a ser 50 e pouco, 60 Exatamente. E aí, como que nós vamos chegar nessa idade, né? É. Como que a gente vai viver, pagar as nossas contas, né? Então, olha que difícil. Então, a gente está aumentando o tempo de vida, então vai ter mais gente dependendo da aposentadoria, e me parece que a gente está com um déficit aqui entrando no mercado de trabalho. No mercado de trabalho não está... Tá difícil hoje, né? Tá, O nosso país está um pouco complicado. Então, fica difícil para qualquer governo. Não é por conta do governo atual. Qualquer governo vai ter dificuldade com isso. Ou seja, procure outras formas de se prevenir. Uma delas é isso, tendo imóvel que pode se tornar uma renda passiva para você e que vai compor junto com o que você vai se aposentar ou não, te dá uma velhice um pouco mais tranquila, não é isso aí? Exatamente, é uma coisa que a gente vai ter que se preocupar. Não dá para ficar esperando pelo governo, não. Porque independentemente do governo, é a nossa segurança, a nossa subsistência, né, gente? Porque imagina chegar aos 75 anos, como que a gente paga as nossas contas, como que a gente paga a estrutura para que realmente a gente tenha qualidade de vida, né? Então, a gente tem que pensar nisso hoje, não dá para deixar para amanhã, não. Boa. Aida, a gente está com o tempo um pouco curto, Ok. Você tem uma outra reunião que eu sei, já Tenho está sim. perto. Sim. Então vamos fazer assim, faz as suas considerações finais, fala o que você quiser para o seu público ali, né? Para aquele que está acompanhando também, né? Ok. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite de estar aqui no podcast Conselheiros. Aqui nós estamos na plataforma internacional do Pablo Marçal. É um prazer estar aqui, faço parte do grupo de conselheiros com muito orgulho, tenho aprendido muito, o espaço aqui é tremendamente muito rico de informação e de oportunidades. E eu quero dizer para você que me coloco à disposição, vocês já têm o meu Instagram, Aida, AR_Bueno, estou à disposição para poder lhe assessorar, tirar suas dúvidas, fique à vontade no que quiserem me perguntar. E digo para vocês, tentem se informar, saibam mais como que funciona o mercado imobiliário, independentemente do valor que você tem ou você não tem, mas vai ter. E entre para esse mercado para que você comece a entender como que você pode construir um patrimônio com muito menos do que você imagina. Estou à disposição. Um abraço. Ah, que legal, pessoal. Veja bem, hoje nós falamos de investimento, se for para a área da Aida. Só que a Aida não é só empresária na área de imobiliária. Ela também é empresária da beleza. E num momento oportuno, a gente vai falar mais sobre isso. Aí eu quero falar mais de você, Aida, e falar sobre essa questão da beleza também. Eu sei que você é investidora na parte de beleza. Sim, né? sim. Acabei me esquecendo de falar. Recentemente, entrei para o mercado de beleza justamente porque vi oportunidade e digo para vocês que seguindo aquele conceito que eu falei anteriormente, não colocar todos os ovinhos na mesma cesta, eu estou procurando diversificar aí os meus investimentos e as oportunidades para ampliar aí o patrimônio e futuramente aí ter uma renda para poder desfrutar, né, na minha velhice de um estilo de vida mais adequado que a gente merece. Que maravilha, pessoal. Então você vê, se vocês precisarem de imóveis ou assessoria na questão do imóveis, só procurar a Aida. E se quiser falar de beleza também, ela também está à disposição. Seja bem-vinda. Então vai ser muito bom. Então quero agradecer por mais este podcast. Que Deus nos abençoe e até o próximo. Obrigada, Tchau, gente. Fica com Deus.